Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Mais um programa Minuto do Direito. E aí, doutora Elaine, tudo bem? Estamos no ar, doutora. Tanta satisfação, né? É Tirar isso esse aí. horário diário aqui com os nossos amigos, esclarecendo e respondendo dúvidas. Com certeza. E você que está aí do outro lado da telinha, que tem dúvidas sobre algum tema específico, encaminha aqui que teremos o maior prazer em te responder. E o que temos para hoje, doutora Elaine? Doutora, hoje nós temos uma temática trabalhista. Então, A vamos pessoa lá. não quis se identificar. E aí a dúvida dele é a seguinte, doutora. Se a pessoa faltar no serviço, tá? Ele quer saber se esses dias podem ser descontados das férias. O que a senhora tem para responder para o nosso amigo? Ok, meu amigo que não quis se identificar, tudo bem, sem problema nenhum. Mas você que está aí do outro lado, ou que conhece alguém que tem dúvida sobre esse tema, porque isso é muito recorrente, doutora. As pessoas passam o ano todo trabalhando, elas já planejam aquelas férias. Exato. E elas contam que o quê? 12 meses trabalhado, 30 dias de férias, certo? Ok, esse primeiro pensamento, corretíssimo. Aí vem as faltas, doutora Elaine. E nessas faltas, nós temos que ter muito cuidado, porque existem aquelas faltas que são justificadas. Exato. Por exemplo, você pegou Covid, ficou 5 dias internado, ou então teve uma infecção intestinal, ficou internado, ficou 5 dias internado. Então, você tem o quê? Um laudo médico, um atestado médico informando que você precisava se ausentar do trabalho por um período de 5 dias. Essas faltas, elas foram o quê? Justificadas, devidamente comprovadas. E existem aquelas faltas, doutora, que nós sabemos muito bem. O cara acordou aquele dia, bebeu todas, não estava se sentindo legal, nem vou. E não justificou. Não tem justificativo. Ele faltou. Então, existe, meu amigo e minha amiga, essa diferença bem grande. Faltas justificadas e injustificadas. No primeiro exemplo, nós vimos que o quê? Que ele justificou aquela falta, ele comprovou, então aquela falta, ela não vai ser descontada daquele funcionário. Correto. Tá? No entanto, no segundo exemplo, nós temos que o quê? O funcionário faltou, não justificou, a justificativa dele não era plausível, ele não pode chegar lá e dizer, eu bebi todas, tá? Eu estava ressacada, eu não fui, pronto. Tá? Que o empregador não vai descontar, ele vai descontar sim, porque ele conta e ele paga aquele funcionário para cumprir aquele horário de trabalho em determinada função. Então, se no caso, no segundo exemplo que nós temos, que ele não justificou a falta, o artigo 130 da CLT diz o seguinte, que o quê? Se ele tiver 4 faltas, tá? Até 5 faltas, nenhum desconto. Ele tem até 5 faltas injustificadas, ele vai ter o quê? Os 30 dias normais de férias. Essas 5 faltas durante o ano, tá? Agora, o que vem mais? Se ele tiver de 6 a 14 faltas, aí ele vai ter o quê? Apenas 24 dias de férias. Se ele tiver entre 15 a 23 faltas, ele vai ter quantos dias de férias? 18 dias. Se ele tiver 24 a 32, 12 dias. Se ele tiver acima de 32 faltas, ele não tem direito a nenhum dia de férias. Nossa. Aí, no caso, doutora, já é bem mais raro, porque tudo isso de faltas injustificadas também pode gerar até uma demissão por justa causa. Doutora, inclusive é até essa dúvida seguinte, em que a pessoa não quis se identificar e ele coloca o seguinte questionamento. Vamos lá. Seguinte questionamento. Trabalhador, ele quer saber o seguinte, que se ele chegar atrasado no trabalho, se este motivo pode ensejar uma dispensa com justa causa. Porque acontece situações, né, doutora, que às vezes a pessoa chega atrasada, o patrão manda logo voltar. O artigo 58 da CLT, doutor, já estamos mudando lá das faltas para o atraso. O artigo 58 da CLT, doutor, ele dá uma tolerância de até 10 minutos. Certo. Tá? Que ele pode ser 5 de manhã e 5 à tarde. Que não dá também para o cara todo dia chegar a 10 minutos. Porque nós temos o quê? Nós temos que ver, tá? Você que está aí do outro lado da telinha, que é empregado, o empregador, ele tem as suas responsabilidades, que é o quê? Cumprir o que determina a legislação,
registrar o seu vínculo na carteira de trabalho, recolher o seu FGTS, pagar o seu salário de forma correta, não inferior ao salário mínimo, ou o salário da categoria, ou o salário ajustado. Ele tem que cumprir, tem que pagar férias, décimo, se houver horas extras, intrajornada, insalubridade, enfim, as verbas inerentes ao contrato é obrigação do empregador. Mas o empregado também tem as suas obrigações, doutora. A obrigação que ele tem também é cumprir o seu devido horário de trabalho. Correto. Se ele foi contratado para cumprir 8 horas diárias, um exemplo, de 8 às 12 e de 14 às 16 ou às 18, o horário que ele tenha sido contratado para cumprir, ele tem que cumprir. Porque o que acontece? Infelizmente, muitas vezes não é só o empregador que comete certos deslizes. Temos muitos empregados que o quê? Eles criam um hábito de querer atrasar todo dia 10 minutos. Certo. Mas vai computar esses 10 minutos durante 24 dias de trabalho, doutora. Vai verdade. colocar. E aí, muitas vezes, o empregador vai querer que o empregado fique um pouquinho a mais também, ele vai dizer, não, não posso. Tá? Então, por isso, existe o quê? O horário para ser cumprido. Até 10 minutos, 5 de manhã ou 5 à tarde, o artigo 58, a CLT ainda permite. Mais do que isso, e se começar, doutora, muitos atrasos recorrentes de 20, 30 minutos, todo o tempo, o que vai acontecer? Vai gerar uma justa causa. Assim que nem as faltas injustificadas, doutora. Vai chegar a um limite que o quê? Vai gerar a justa causa. Então, meu amigo, você que é funcionário, lembre-se, o empregador, ele tem responsabilidade com você, assim como você tem responsabilidade com ele. É uma via de mão duplas, é uma engrenagem, tá? Ela vai funcionar com os dois cumprindo com as suas obrigações. Então, é muito importante que o quê? Se o empregador não estiver satisfeito com aquele empregado, doutor, ele demite o empregado, tá? Sem justa causa, paga todas as verbas e pronto. Assim o empregado, se não é aquele emprego que ele queria, ele não está satisfeito, peça demissão. Exatamente. Peça demissão. O que não pode é o quê? E agora, é até interessante, em vez de pedir demissão, existe a modalidade de que você pode chegar lá com o seu empregador e ajustar essa demissão. Vai haver uma redução na perda das verbas que até é menos gravosa do que uma demissão por justa causa. Não vai sujar a carteira dele também, né? Não fica registrado na carteira que foi demissão por justa causa e nem pode, tá? Isso é um dano gravíssimo se alguém colocou, porque não se coloca. Foi demitido, mas não vai se carimbar ali na carteira que a demissão foi por justa causa. Mas se o empregado não estiver satisfeito com aquele emprego, que acontece? Sim, verdade. Acontece. De repente, você é contratado por uma empresa que você imaginava que o tratamento era assim, que os colegas eram assim e outro, mas chega lá, você se depara com uma outra realidade. Você não se sente bem ali. Não é isso que você queria. Então, você não tem por que ficar naquele ambiente que está te fazendo mal. Tá? Mas para o empregador, você era importante ali. Mas se você não quer, peça a demissão. Vá lá com o empregador e ajuste tudo direitinho, tá? Se vai ser de comum acordo essa demissão, ou se você mesmo vai solicitar ali a demissão direta e pronto. E vá viver a sua vida, vá ser feliz, tudo de bom. O empregador cumpre com as suas responsabilidades, o empregado também cumpre com as suas responsabilidades. Esse é o Minuto do Direito. É verdade, doutora. Então, foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.